Paz do Senhor, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma aula do Subsídio do CAPED. Desta vez nós estaremos falando sobre a lição 5, tá? O cristão e o casamento. Lembrando que este é um assunto um pouco mais complexo para o ambiente jovem, então a lição ela é bem leve, tá? E os subsídios também. O professor, quando for tratar desse assunto, ele tem que entender, né, que a classe que nós estamos tendo é de jovens, eles ainda não têm essa experiência, então é bom ir devagar. Mas aí vem a pergunta, né? Então, por que tratar de casamento com jovens? É simples. O remédio é melhor você solucionar o problema antes que chegue, né? E você vai precisar remediar, né? Que é aquela coisa do provérbio do remediar. É mais uma orientação para os nossos jovens. Eu sempre falo aqui dos nossos jovens que eles têm uma mente bem aberta, são bem esclarecidos, tá? Graças a Deus a gente tem esse público aí, que é bem esclarecido, os jovens da nossa igreja. E gosto sempre de falar que isso é fruto do trabalho que é feito pelo ministério, tá? É um trabalho bem feito, que já vem há um bom tempo. Tem muitos frutos, a gente sabe disso, e hoje nós estamos com essa geração atual, tá? Então, quando nós vamos tratar desse assunto, é mais numa análise para que não cometa, vamos dizer assim, eles não cometam os mesmos erros que nós mesmos, que somos casados, né, possivelmente cometemos, né? Sempre vai ter um que a gente comete, sim, é impossível não cometer. Então, dá um pouco mais de consciência para pensar sobre a questão do casamento. E outro motivo é a questão do momento que nós vivemos socialmente falando. As ideologias que têm tomado conta do cenário e como que tende essa geração atual, e aí nós vamos focar um pouco aqui mais dentro da geração Z, que eu sei que compõe mais o nosso grupo de jovens, né? É a geração Z. O que eles pensam do casamento? É interessante os professores que trabalham com jovens, com crianças também, tá? Mas principalmente com jovens, porque jovens já tá na fase do porquê, já passou essa fase, né? Já tá vencendo a fase do porquê. Eles já estão concretizando uma ideia, um pensamento próprio, um jeito próprio, diferentemente da fase da infância, da pré-adolescência e da adolescência. É importante que quem trabalhe com jovens, com público minoritário, assim, de idade da faixa etária, ele conheça um pouco sobre geração, irmãos, tá? Eu até dou essa dica aí para quem quiser, tá? É claro, é dica, né? Então, assim, conheça os gaps geracionais. Conheça os gaps geracionais. Tem excelentes livros. Eu sugeria um livro chamado 4 Gerações no Meu Ambiente de Trabalho. Esse não é o título correto, mas é da Valerie M. Grubb. É o único livro que ela tem sobre esse assunto. Valerie M. Grubb. Já li bastante livro sobre a questão dos gaps geracionais e o que é mais coeso, sem viés ideológico, quer queira para a idade dela, que é uma pessoa de 50 anos, quer queira para questões voltada para essa faixa, essa questão de ideologia sexualizada, né, de ideologia de gêneros, melhor, né, para a ideologia de gênero. Então, ela leva o jovem para o ambiente de trabalho, ela trata propriamente no ambiente de trabalho, e como nós sempre falamos, o cristão no ambiente de trabalho, ele representa a igreja, representa primeiramente a família dele, e segundo a igreja que ele congrega, tá? O ministério, a fé dele, tá ali. Então, é o testemunho dele que vai decidir quem é ele, né? E qual é a sua fé, e qual é a base da sua fé e como que é o mundo cristão. Portanto, o nosso testemunho é importante. Então, ela leva essa questão para o lado do trabalho, mas ela cria uma linha de raciocínio muito boa para a gente poder aplicar fora também do ambiente de trabalho. Então, por isso que eu gosto do livro dela, que ele é multi-ambientes, né? Ele é multi-ambientes. Então, a autora é Valerie M. Grubb, é um livrinho amarelo, de um lado tem a metade de uma calculadora, do outro lado um laptop, como se diz, um smartphone, tá? Então, dividida a capa, para ficar mais claro. Eu esqueci o nome desse livro, tá na minha estante guardada lá já faz um bom tempo, tá? Mas é excelente. Então, entender como que pensa os jovens de hoje, qual é o respeito do casamento, o que é que eles entendem de casamento hoje? É interessante fazer essa pergunta também para os jovens antes da aula, né? Como que você vê o casamento? Para os homens, para as mulheres, por vezes, né? Qual é a visão dos meninos do casamento de hoje? Quais a visão que as meninas têm do casamento de hoje? E uma coisa que é importante entender
que nossa linha de raciocínio, nosso pensamento, ele é todo moldado naquilo que hoje em dia está bem comum, né? Essa palavra que é cosmovisão. A nossa cosmovisão define o nosso comportamento. Então, as respostas com certeza vai ser baseada sempre na nossa cosmovisão, tá? Então, um jovem que ele passou por alguns tipos de constrangimento com o pai e a mãe dentro do seu lar, ele tem uma visão do casamento. Um jovem que foi criado num lar mais estabilizado, dentro da palavra de Deus, mais orientado, que teve uma orientação melhor cristã, ele vai dar uma outra resposta, qual é a visão dele sobre o casamento. Um jovem que foi criado dentro de um lar totalmente destruído, vai ser extremamente diferente desses dois aí, vai ser bem oposto. Então, é interessante, inclusive, para a gente entender um pouco desse ambiente que eles estão inseridos, entendeu? Porque nós não temos essa capacidade, essa oportunidade, na verdade, né? De ir até o lado de cada um, conhecer o dia a dia, os pais. Temos muitos jovens que seus pais não frequentam a igreja, não são cristãos. Como que é o ambiente familiar? Então, é dentro da escola bíblica dominical que é a oportunidade que nós temos de conhecer um pouco mais de cada um. E eu sei que os jovens conversam bastante, tem aquele momento de roda, de descontração, né? E aquelas conversas mais abertas e tal, que eu sei que os professores sempre fazem, e ali ele consegue pegar um pouco de cada um do que eles pensam, qual é a linha de raciocínio de cada um, inclusive para fazer seu próprio trabalho, né? Então eu sei que já tem esse feeling, o professor já tem esse feeling. A nossa leitura, os irmãos vão ver que está baseada em Marcos 10, do versículo 1 ao 12, muito bem conhecida essa passagem que trata sobre a questão do divórcio, tá? Então é uma questão que trata praticamente do divórcio no tempo de Jesus, como nós sempre falamos, que vivia um momento onde o divórcio era a coisa mais banalizada, o casamento era banalizado, a convivência, né? E o divórcio virou banal. Então, se divorciava por qualquer motivo. E aí, eles vêm questionar esses fariseus vêm questionar Jesus a respeito do divórcio. E estava na lei mosaica. Então, eles queriam mais uma, né, daquelas tentativas deles de pegar Jesus desprevenido, né? Então, eles chegam e vai falar sobre esse assunto. E aí, Jesus vai falar para eles, vocês nunca pararam para pensar por que Moisés deu aquela lei, que escreveu aquela lei? Você nunca parou para pensar? Você nunca raciocinou o sentido dessa lei? Por que ele fez isso? E aí vem a resposta, que é óbvio que ninguém jamais iria assumir, né? Jesus vai falar para eles, olha, ele deu essa lei, ele criou essa lei por causa do coração de vocês. O coração de vocês é duro. Então, por isso que Moisés achou mais prudente dar uma lei dessa para vocês do que criar uma lei onde proibir o divórcio. Mas aí ele vai chamar a atenção deles, né, e fala bem assim, mas e aí, como que foi constituído? E o judeu, é claro, eles tinham Gênesis a Malaquias na ponta da língua, ele conhecia toda a história, né? E aí Jesus vai fazer essa pergunta, mas e aí, como que foi constituído? Como que começou tudo? Eu gosto desse raciocínio que Jesus utilizou, que eu gosto de sempre responder algumas questões voltando lá no Gênesis. Se nós conhecermos os 3 primeiros, eu sempre defendo, tá? É uma tese minha, que se nós conhecermos os 3 primeiros capítulos de Gênesis, conhecer, não ler, eu já li os 3. Não, conhecer de verdade aquilo que está inserido dentro desses 3 capítulos, o resto da Bíblia é fácil. É extremamente fácil. Porque os 3 primeiros capítulos respondem a grande maioria, se eu não for exagero meu, 70% de todos os questionamentos que nós temos sobre a vida. Está ali dentro de Gênesis, se não mais, tá? Está ali dentro de Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Aliás, para o mundo, ele responderia muito mais, tá? Então, eu sempre falo que é os 3 capítulos mais importantes dentro da Bíblia para a nossa vivência, e aqui fazer igual o Salomão, debaixo do sol, é os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Então, Jesus vai falar, tá aí, como que foi constituído? Eu falo, então, carne da minha carne, osso dos meus ossos, que nós tratamos na lição anterior, né? E Jesus traz esse assunto sobre o casamento. Ele fala, mas não foi feito para unir, e aquilo que Deus uniu, e ele ainda vai mais além. Aquilo que Deus uniu, presta atenção, tá? Aquilo que Deus uniu, o homem jamais separa. Então, aquilo ali foi um tapa na cara dos fariseus, né? Então, nós entramos no tópico 1 aqui, falando aqui o seguinte com o título, cuidado, o para sempre é muito tempo.
É meio uma espécie de ironia e brincadeira ao mesmo tempo, tá, irmãos? Esse título aqui. Cuidado, o para sempre é muito tempo. Mas tem o seu fundo de verdade, tá? Tem o seu fundo de verdade. Porque as pessoas, antes de entrar num casamento, que é o que a gente tem que passar para os jovens, que antes de entrar num casamento, cuidado com os relacionamentos que você vai arrumar, a pessoa que você vai arrumar. É para isso que existe o namoro, para que você conhece as pessoas. Hoje em dia está se pulando essa fase, né? Aliás, sempre, né? Houve esse salto nessa fase, mas principalmente nos tempos modernos de hoje, né? Se pula muito essa fase. Ou já vai direto para o casamento, nem conheceu a noiva ou a pessoa que vai casar, quer seja um menino ou a menina, nem conheceu o outro direito, não sabe como que é sua família, como que é seu ambiente e tal. Ou já vai direto para as relações íntimas, que é própria de um casamento, pulou as fases do namoro, do conhecimento e tal, já vai direto. Tá? Então, é um dos dois assuntos que eu sei que os líderes de jovens eles têm trabalho para colocar na mente dos seus alunos esse cuidado, né? Tanto com a questão do sexo antes do casamento, quanto essa questão de se apressar demais, ser afobado, né? Ser apressado. Calma, conhece a pessoa, é para isso que existe namoro, tá? O namoro é para se conhecer. Mas uma coisa é certa, quando se une é para sempre. Por isso que precisa ter cuidado. Não case pensando, se não der certo a gente separa. Não é assim que funciona. Biblicamente falando, perante a palavra de Deus, a Bíblia traz bem claro essa questão, que o casamento é a união de dois seres, tá? É uma união íntima e inseparável perante Deus. Jesus mesmo falou, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E, aliás, toda a liturgia em torno do casamento, ele mostra isso, né? O jovem, o noivo, a noiva, aquele processo onde o pai entrega a sua filha na mão do jovem, as palavras que são ditas, né? A aliança, após isso, a questão da aliança que os dois estão fazendo. Então, o casamento, ele está todo inserido nesse contexto de Cristo também, né? De Cristo com a sua igreja, mas ele vem desde Gênesis, quando Deus vai lá, coloca Adão num sono profundo, e toma uma costela dele, faz Eva e traz, apresenta. Adão não acordou do lado de uma mulher e falou, opa, alguém igual eu, essa carne da minha carne, esses ossos dos meus ossos, né? Ele não acordou e viu. A palavra de Deus fala que Deus trouxe até Adão. Ele chegou, entregou na mão de Adão, né? Então, é importante a gente entender essa questão do tempo, do casamento, que a lei dos homens é que a gente vai entrar logo após aqui sobre essa questão da lei dos homens. É importante que nós conheçamos o casamento dentro da Bíblia. Que o professor, se tiver tempo, pegar esses versículos, né, que trata desse assunto e explicar. Você está vendo que o casamento, como que ele funciona? A Bíblia inteira trata dessa questão do casamento. Não só ela trata do antes, ela trata como o durante, que é o ato do casamento em si, como ela trata da convivência, de como deve se conviver uns com os outros. Paulo, eu gosto das cartas de Paulo, que Paulo é o que mais trata desse assunto, como que o marido deve se comportar, como que a esposa deve se comportar, como que os filhos se devem se comportar. Só que a lei já ensinava isso, a literatura sapiencial já ensinava isso, que são Eclesiastes, Jó e Provérbios, já tratava desse assunto. As próprias poesias, né, que é o Saltério, trata desse assunto. E Paulo, ele chega e facilita a coisa para nós, e ele vai lá e dá aquela série de conselhos que a gente vai encontrar em todas as cartas de Paulo, tá? Então, é importante dar essa visão para os seus alunos. E aí nós entramos no tópico 2, que é o casamento e a lei dos homens versus a lei de Deus. Por quê? A gente vê que é muito comum hoje no ambiente cristão, inclusive líderes de grandes ministérios se separar. Fundadores de igreja, pessoa que fundou o ministério, é uma bênção, o ministério cresceu muito, expandiu e tem não sei quantos mil membros, e quando chega lá na casa dos seus 50 e poucos, 60 anos, separa da esposa e vai viver com outra pessoa. Uma coisa que é importante destacar, raramente, mas muito raramente, essas coisas dá certo, para ter um convívio, a família, essa nova família que ele formou com a família atual, ter um bom convívio, um convívio
sabe que um se respeita o outro, raramente isso vai dar certo, principalmente quando se envolve uma posição financeira mais elevada, que aí vem as confusões mais voltadas para o lado da questão financeira também, né? Então, o que diz a lei dos homens sobre casamento hoje? E aí nós temos aquela questão que Paulo também trata desse assunto, quando ele vai falar que nós devemos respeitar a lei dos homens, né? Que a lei dos homens foram feitos para o nosso bem, que eles são ministros de Deus. Então, se eles são ministros de Deus, supõe que a lei que eles vão criar seja para o nosso próprio bem. Pelo menos é essa a visão que Paulo defende. É uma visão um pouco filosófica, sim, tá? Mas é real. Então ele vai falar, nós vamos tratar dessa questão aí do casamento, lei dos homens e a lei de Deus. Qual é a lei que nós devemos seguir? Ah, mas a lei dos homens diz que eu posso me casar hoje e separar amanhã. Aí vem a questão que eu gosto sempre de lembrar. Tudo vai depender de quem é você. Tudo vai depender de quem é você. Eu gosto de tratar desse assunto de quem é você. Paulo trata muito bem, mas eu acho que um ponto onde trata melhor sobre esse assunto é, inclusive, dentro de Provérbios, a mãe do rei Lemuel, quando ela faz aquela exortação do seu filho a voltar à razão, deixar de lado a emoção e viver a razão, né? E aqui, mais uma vez, não estamos falando de ser racionais, ou racionalistas, tá? Porque eu sei que, às vezes, as pessoas confundem ser racional com ser racionalista, tá? E nós defendemos a razão, não o racionalismo. O racionalismo é uma filosofia herética, errada, né, que prega o racionalismo, ou seja, é algo mecânico, para se dizer assim. Não vamos tratar desse assunto aqui, né? Mas é importante entender que é diferente o racionalismo e a razão, tá? Então, ela vai chamar o seu filho à razão e a grande pergunta que não é feita naquele texto, mas que é clara, é óbvia, é: Lemuel, quem é você? Então tudo vai depender de quem é você. Ah, mas os outros reis fazem assim. Eu falo, mas você não é os outros reis. Você é Lemuel. Você é você. Então, mas nos meus colegas do mundo, a lei diz que é assim. Tá, mas o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus fala que está certo o divórcio, está certo se separar por qualquer motivo. Aliás, nem defende separação a Bíblia, né? Ela fala sempre da reconciliação, trata sempre da questão da reconciliação. Mas hoje em dia as pessoas elas não querem ter muito trabalho. Isso está incutido dentro da nossa filosofia de vida, do nosso jeito de viver socialmente falando. O mundo hoje em dia ele tem pressa, né? O mundo de hoje em dia tem pressa. A internet tem que ser rápida, a comida tem que ser prática, é por isso que as redes de fast food cresceu tanto, o transporte tem que ser extremamente veloz e eficiente. Então nós vivemos no imediatismo. A sociedade hoje ela é imediatista. E nós, como cristãos, vivemos também inserido nesse mundo. É impossível não sermos impactados com o jeito do mundo. Só que nós temos a Bíblia para nos chamar a razão. Falar, calma aí, volta um passo atrás, pensa, raciocina e pensa. É isso mesmo que está certo? É assim que deve se viver? Então nós temos fonte para que nos livre desse imediatismo e que nos dê sabedoria para viver mesmo diante do imediatismo. E consigamos reconciliar as duas coisas. Então, o cristão, ele tem uma excelente ferramenta na mão dele, que é mal usada, que é a Bíblia. Infelizmente, é mal usada, porque a Bíblia ela ensina tudo. Eu sempre defendo que é impossível você abordar um assunto que dentro da Bíblia ele não te ajuda a esclarecer isso aí, que ele não te ensina isso aí. Como diz Salomão, uma frase que ele tem que eu concordo, e aí, é claro, tem que se entender a frase, tá? Não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo debaixo do sol. Essa que é a verdade. Então, o que diz a lei dos homens, nós, como cristãos, nós não nos orientamos pela lei dos homens, porque existe uma certa, vamos dizer assim, esqueci bem qual que é a palavra que a gente pode usar, mas é um conflito de interesses, tá? É dentro de um conflito de interesses. Quando a lei dos homens me favorece, eu defendo a lei dos homens. Quando a lei dos homens não me favorece, eu corro para a Bíblia. E aí eu abraço a Bíblia, abro a Bíblia, vou olhar os versículos. O que ela diz sobre esse assunto? Infelizmente, a gente tem um conflito de interesse dentro de nós, tá? E a gente tem esse péssimo hábito. Então, a Bíblia nos orienta quanto a essas questões. O que diz a lei dos homens e o que diz a lei de Deus. Tá? Então, é importante o professor chamar os seus alunos para uma reflexão. Tá? A melhor forma da gente aprender as coisas não é dizendo, faça assim.
Ah, por quê? Não interessa, faça. Não, é chamar para uma reflexão. As grandes lições dentro da Bíblia, ela sempre nos convida para nós raciocinarmos, ponderarmos sobre o assunto. Ela nunca é enfática, faça e acabou. É assim que é para ser feito. Não, é sempre convidando para um raciocínio, para que nós raciocinamos sobre o assunto, ponderamos sobre o assunto e tomamos a decisão correta na hora certa, tá? Então, como eu disse, nós cristãos nós temos essa ferramenta fantástica que é a Bíblia. Tópico 3, irmãos, trata da importância de ter alguém para chamar de ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Essa parte aqui, quando quando Deus chega com Eva e apresenta para Adão, e Adão vai falar, isso aqui é um poema, é o primeiro poema dentro da Bíblia, são essas palavras de Adão. É um pequeno poema que nós temos, a literatura judaica, ela gosta de exaltar esse poema sempre, tá? Inclusive, é um povo que gosta de exaltar os poemas da Bíblia, os saltérios, né? Então, eles têm uma visão do saltério que nós comumente, como igreja cristã, não vivemos, não pregamos. Eles têm uma relação íntima com o saltério. Como eles dizem, o saltério é o coração da nação de Israel. Para eles, o saltério, os salmos são o coração da nação de Israel. Eles chegam a falar nesse ponto. Então, essa passagem aqui é o primeiro poema que nós temos dentro da Bíblia. A Bíblia é cheia de poema. Abacuque, Malaquias, dentro das próprias literaturas sapiencial tem muito poema, tá? E dentro do Novo Testamento tem bastante poema, a gente vai ver bastante poema, mas o primeiro poema é esse daqui. Você vê a alegria que Adão, quando ele viu aquela que ele denominou aqui, né, chamou primeiro, né, nem o nome ele deu, ele primeiro reconheceu carne da minha carne e ossos dos meus ossos. E aí você vê a importância também, é interessante fazer uma análise desse versículo, tá, com os jovens. Jovens é bom de lógica, de raciocínio lógico, né? Então é excelente para se pregar esse tipo de situação. E aí, o que você acha? Qual é a explicação que cada um dá dessa passagem, né? Carne da minha carne, osso dos meus ossos. E aí, o que isso significa para você? Seria interessante também fazer isso aí, tá? Por quê? A gente vai ver aqui que Adão, quando ele fala essa palavra aqui, é uma confissão também. Tá? É uma confissão de igualdade. É uma confissão de igualdade também, dentre outras coisas, é claro, entre outras interpretações. É uma confissão de igualdade. Adão falou, olha, e aqui nós não estamos levando, nós estamos falando para cristão, tá? Então, eu posso falar desse jeito, que não vai ser levado para viés ideológico, tá? De gênero. Ele falou, esta é igualzinho a mim. Então, ele colocou Eva num patamar de igualdade a ele. Ele não falou bem assim, essa é veio da minha costela. Né? Então, ele poderia falar, poxa, saiu da minha costela, é essa que saiu da minha costela? Ou usar outra frase que colocava Eva no seguinte lugar, dizendo assim, olha, eu vim primeiro, tá? Eu sou o macho, como diz aí, gosta de brincar, né? O alfa, eu sou macho alfa, eu vim primeiro, então assim, você está chegando aqui, vem com calma. Não, Adão já foi inserindo Eva, já reconheceu Eva como alguém totalmente igual a ele. E isso aqui é muito amplo. Isso aqui é muito amplo, porque Adão reconheceu Eva num patamar muito amplo, de igualdade ampla, totalmente ampla. Então, os mesmos direitos, os mesmos deveres, é claro que Deus ia colocar ali, né, colocou ali cada um com seu dever, por exemplo, de procriação, o papel da mulher é um, do homem é outro, na educação acabava sendo de um outro de outro, e assim por diante, mas Adão colocou Eva no mesmo patamar que ele. E aí nós não vamos tratar do assunto do machismo estrutural que a gente vê na sociedade, mas a gente já pode dar uma introdução a essa questão aqui do machismo, tá? Porque o que o mundo ideologizado aí fora fala é que a Bíblia ela é machista. É um livro extremamente machista, isso é a principal fala dos movimentos ideológicos, tá? De gêneros aí fora, eles tratam principalmente o feminismo, fala que a Bíblia precisa ser revista simplesmente por causa da quantidade, como eles dizem, está impregnada de mensagens machistas. E quando nós vamos para a Bíblia, e nós que conhecemos a Bíblia, a gente não consegue ver, não tem isso aí, porque a Bíblia já começa quando a mulher se insere, entra no cenário, que ela é inserida nesse cenário, primeira coisa, ela é reconhecida de igual para igual. E é assim que é
E é assim que é ao longo da Bíblia. Ah, mas lá na época de Jesus, como o irmão falou lá atrás, se separava por qualquer motivo, e aí tem até uns dizeres aí, né, da tradição judaica que a mulher se questionava se a mulher tinha alma, se a mulher tinha cérebro, se a mulher tinha alma. Não é porque aquele momento social que Israel estava passando, que a nação de Israel estava passando, mostrava uma grande quantidade, e aí é aquela coisa, a gente não pode julgar o todo por alguns, tá? Porque simplesmente nós temos esse péssimo hábito de pegar um indivíduo e julgar um povo, uma família, uma nação, por causa de um indivíduo. Então a gente tem que ter cuidado. Não é porque algumas pessoas no meio de Israel tinham esse pensamento que a gente vai falar, todo mundo pensava desse jeito. Não, não é bem assim que as coisas funcionam, tá? E quando a gente vai analisando a Bíblia, a gente vai ver a importância que a mulher de Noé teve, a importância que Eva teve, a importância que Sara foi dada para Sara, o lugar de honra que foi dado para Sara, para Rebeca. A gente vai ver as importâncias da mãe do próprio Moisés, tá? Dentro da literatura sapiencial, Salomão foi um dos homens que mais exaltou a figura feminina. Só que aí o que as pessoas pegam? Vai lá naquela questão da mulher virtuosa, quem a achará? Né? E pega aquele pequeno versículo que não entende, não faz uma exegese do texto para entender o que aquilo está querendo dizer e fala, olha, Salomão, por exemplo, depreciava a mulher, né? Quem achar a mulher não tem uma mulher virtuosa e não é isso. Então a gente vai olhar a vida de Salomão, os trabalhos de Salomão. Salomão exaltava a mulher. Salomão deu para a mulher uma das coisas que eu acho mais importante dentro da Bíblia. Vamos dizer assim, uma tipificação mais importante que tem dentro da Bíblia, que é da sabedoria. E por que ele não colocou um homem como sendo esse homem sábio que clama na praça, que clama nas ruas? Por que Salomão não usou a figura de um homem? E aí a gente faz um link, dentro da teologia se faz um link, que essa mulher sábia, essa sabedoria, né? Não essa mulher, mas essa sabedoria que clama na praça, lá na frente vai fazer um link, Paulo vai falar que é o próprio Jesus. Fala, olha, é a figura do Messias, né? Então vai linkar com Jesus. E Salomão usa uma figura feminina para descrever. Então vê a importância que Salomão tinha, que a Bíblia ela dá para a figura feminina. E Paulo vai defender os conflitos morais, éticos da sua época, uma cultura helenizada que impregnou a nação naquele tempo. A grande maioria das cartas de Paulo era para judeus fora de Israel, tá? Quase todas elas, então fora de Israel. E Paulo vai tratar desse assunto e vai falar, olha, maridos, ame suas mulheres. Mulheres, respeitem os seus maridos. E aí tem um contexto cultural da época também. Paulo não ia chegar e levantar contra do que, olha, é assim que a coisa faz desse jeito. Não. Então ele trata dentro da cultura, da norma da sua época, né? Mas a gente vê o tempo todo que a Bíblia sempre defendeu a figura feminina. Então essa narrativa aí de que a Bíblia é machista é coisa de viés ideológico. E a gente precisa colocar isso dentro da mente dos jovens, porque eles convivem mais no mundo, no ambiente secular, do que o ambiente eclesiástico, tá? Então é importante colocar na mente deles, para que eles reflitam, porque eles ouvem muito isso aí, a gente ouve muito essas coisas aí fora, e acabar não comprando essas ideias, tá? E aí nós entramos no tópico 4, sejam férteis e multiplique-se. E aí eu gosto de questionar sempre a questão do seguinte, e aí? Ter filhos para o casal, né? Que tenha saúde para isso e que seja casal, é óbvio, né? Tem que estar casado. Mas e aí, ter filhos é obrigação de um casal ou ele é opção? O que a Bíblia nos orienta? Se nós olharmos dentro da Bíblia, ter filhos é opção? A mulher dá um filho, um herdeiro para o seu marido e, ao mesmo tempo, para ela, né? Que é um herdeiro dela, do casal. A gente sempre trata desse assunto, é ruim que a gente, geralmente, igual eu acabei falando aqui, que é força do hábito mesmo, um herdeiro para o marido. O herdeiro é do casal, ele vai levar o nome da família, o nome do pai, da mãe, vai levar a família, o nome da família para frente. E a família não é só o que nós já tratamos na lição anterior, que é o patriarca. É a família, tá? Então, e aí? Casamento, a mulher dá um filho, né? Constituir filho, ter filhos, é bíblico ou ela dentro da Bíblia é uma opção ou dentro da Bíblia é uma orientação que ela deveria ter?
Por que que nós estamos levantando essa questão? Porque na geração atual, por exemplo, a taxa de natalidade ela tende a ser menor do que das gerações anteriores. Com base no quê? Nos estudos que é feito sobre gaps geracionais, tá? E que fala que os jovens de hoje eles estão adiando os casamentos, tá? Mais para frente, vão se casar mais tarde. Além de se casar mais tarde, uma boa quantidade pensa em simplesmente não casar. E os que casam, hoje nós estamos na onda dos pets, tá? É importante a gente pensar nisso aqui. Nós estamos na onda dos pets, pessoas que abraçam um cachorro e falam, ah, meu, você tem filho? Ah, eu tenho. Aí você até se surpreende, você fala, poxa, que legal, né? Aí quando a pessoa baixa o vidro, você vê um cachorrinho. Aí fica naquela, e agora? Como que eu me comporto? Eu falo que isso aí não é filho, ou o que que eu falo? Porque tem um emocional por trás, a gente tem que ter cautela de tratar desse assunto, né? Então, estão se substituindo pessoas por animais, por exemplo. Um pet. Ah, não precisa de filho não, eu já tenho cachorro. Eu já ouvi isso, né? Não preciso de filho, eu tenho cachorro. E tem 2, 3 cachorros, gato, vai saber o que mais. Então, assim, é bíblico a pessoa, o cristão, viver dessa forma, ele deixar de ter filhos e substituir o afeto que ele poderia dar por um filho por um animal? Um pet substitui? É uma pergunta. Um pet substitui um filho? Precisamos pensar sobre esse assunto. Porque, como eu disse, é impossível não sermos impactados com o jeito de viver do mundo secular. E essa questão do que nós estamos abordando aqui de ter filhos ou ter um pet, a resposta é óbvia, né? Como que está sendo praticado, não bíblica, né? Mas como que está sendo praticado. Então, é chamar os seus alunos a um raciocínio. E aí, o que a Bíblia orienta sobre essa questão aí, tá? Então, é importante. E ver que a palavra de Deus ela foi bem enfática. Sejam férteis e multipliquem-se, tá? É uma palavra que foi dada para Adão e Eva, lá no jardim. Lá na frente, quando houve aquela grande hecatombe, né, que é o dilúvio, vem Noé, sai da sua arca com sua família. A mesma ordem é repetida, tá? Essa mesma ordem é repetida. Sejam férteis, multipliquem-se. E aí vem a pergunta, mas aí era para povoação da terra ainda, né? Lá atrás era só Adão e Eva, depois ficou só a família de Noé. Então era mais para questão de popular a terra. É isso mesmo? É essa a mensagem que a Bíblia tem? É isso que Deus estava querendo dizer? Nós também precisamos nos atentar porque hoje em dia, com o custo de vida, antigamente se tinha 10, 12 filhos, tinha mãe que tinha até mais, né? A gente vê histórias aí de mães que teve 15 filhos e até muito mais do que isso, uma única mulher. Então, hoje nós temos essa questão financeira, né? O ambiente financeiro e influencia sim no nosso padrão de vida. O nosso padrão de vida vai influenciar no tamanho da família, ele acaba influenciando, porque, e aí, eu tenho condições de ter 5 filhos? Eu tenho condições de ter 2? Eu tenho condições de ter 1? A minha situação me permite ter um filho nesse momento? Então, a gente tem, sim, essa questão aí, tá? E acaba entrando num certo controle de natalidade, que em alguns nos países comunistas é obrigatório, né? Eles obrigam, é lei. Nos países comunistas, nos que não são comunistas não tem essa lei, não tem a lei de controle de natalidade grande assim, tá? Isso é mais próprio de país comunista. E nossa sociedade não tem esse controle de natalidade, tá? Então, é importante a gente pensar nesses assuntos. E aí, ter filhos, que esse é um dos grandes dilemas da geração atual, tá? Da geração que em ascensão aí, que já entrou no mercado de trabalho e que está começando a casar. Ter filhos. Eu posso adiar à vontade. Primeiro eu tenho que pensar numa carreira, eu tenho que constituir uma carreira, tenho que juntar dinheiro e tudo mais. O tempo urge, filho. O tempo passa, o tempo não para. Então, é importante destacar isso. Mas não é aqui o importante que nós precisamos entender aqui, que não é uma doutrinação, tá? Não se trata de doutrinar os jovens, falar, olha, é assim que funciona, é assim que tem que ser. É convidá-los a um raciocínio, a pensar sobre esse assunto, tá bom? É pensar sobre esse assunto. Sempre lembrando que
nós vivemos num mundo sobre as influências do secular, sim, e isso impacta na nossa cosmovisão, sim, mas nós temos a Bíblia, que é o maior desintoxicador, né, do secular, das influências seculares que nós temos e que nos reorienta. Sempre que a gente precisar de uma reorientação do que nós estamos vivendo, sempre vai para a Bíblia. Leia a Bíblia, estude a Bíblia e pergunte-se, o que a Bíblia diz? Ah, mas não dá para viver sempre só no que a Bíblia diz, porque senão também é uma coisa para se conversar, tá? Porque eu já ouvi isso aí. Falar, irmão, mas também é assim, ó. E de cristãos, tá? Jovens, já ouvi e ouço constantemente, né? No meu ambiente de trabalho, principalmente. Ah, não dá para ir só pela Bíblia. Será que não dá mesmo? Se isso aqui serviu para uma nação, formar uma nação, desenvolver uma nação, projetar essa nação e essa nação passou por tudo que passou, que é a história de Israel, tantas guerras que sofreu, tantas investidas, tanto do sistema, quanto do que é controlado pelo inimigo, quanto pelo próprio inimigo, para destruir a nação de Israel. E, no entanto, a nação está ali, forte e firme. Por quê? Porque elas não abandonaram os preceitos que estão aqui, escritos nessa Bíblia. Aí a pergunta é, será que não dá mesmo? É uma outra questão que a gente pode pensar, tá? Mas, para nós encerrarmos aqui, é importante que nós entendamos isso aqui. Os filhos, além de ser bênção para a vida diária do casal, ela também tem uma função de perpetuar a geração. Quando nós interrompemos esse ciclo, nós estamos interrompendo o ciclo da nossa família. Tá? O nome Silva, Santos, Souza, seja lá qual for, nós carregamos o nome da família. Nós carregamos a história da família. E quando nós interrompemos essa história e ela morre conosco, a história da nossa família, pelo menos nessa... Aí a gente vai pensar como árvore genealógica, esse galho morre. Esse galho da árvore genealógica, ele simplesmente morre. Tá bom? Geneticamente, e há uma forma também de se extinguir esse galho quando se muda também o nome, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado nessa questão aí de quando casa. Aí hoje em dia, não era comum, mas hoje em dia é comum o homem pegar o nome da mulher, tá? E a geração nossas, pelo menos, no nosso país, por exemplo, na nossa cultura, sempre puxou o nome do homem, a mulher dava o nome do homem, né? Ou pegava os dois e fazia, né, a junção dos dois. Mas quando você também tira um nome, geneticamente você não matou esse galho da árvore, mas culturalmente você encerrou. Esse galho da árvore aqui, culturalmente, ele deixa de existir. São coisas que a gente precisa refletir. E a Bíblia exalta a questão dos filhos, a importância dos filhos, tá? Tem todas as referências que nós colocamos aqui e a gente vai analisar essa questão prática dentro da própria história, tá? Dos patriarcas, das famílias de Rebeca, né? Por exemplo, da família de Raquel, da família de Abraão, né? Então, de Sara. A gente vai olhar dentro dessas famílias qual foi o impacto, qual foi a diferença que o filho dentro dessa família teve? Porque os Salmos exalta essa questão dos filhos. Fala que quando você for num tribunal, por exemplo, você não será envergonhado. E que diante dos seus inimigos, você também não será envergonhado, né? Então, a Bíblia exalta essa questão. É claro que ela era um contexto onde poderia ter, sim, uma família mais ampla, e hoje em dia nós temos, sim, essa preocupação do controle de natalidade, que já é automático na nossa mente, tá bom? E é importante destacar sobre isso. Portanto, é um subsídio simples, porque nós não podemos aprofundar muito, lembrando que é aula para jovens, então leva sempre como uma reflexão, para o lado de reflexão, peça para que eles reflitam sobre esse assunto, é interessante fazer a pergunta, e aí, o que você pensa disso antes? Né? Antes de dar a sua própria visão, que é a visão da Bíblia, né? Que de repente o jovem que está comentando não tem, é importante ver qual é a visão que ele tem, entendeu? E no final, fazermos uma conclusão e ver qual foi o saldo de tudo isso, que é importante, que às vezes a gente pega, ensina todo o material. Eu, inclusive, já fiz isso, dar todo o material bonitinho, pedagogicamente, mas no final não faz uma conclusão, ou faz a conclusão e não tira o saldo. Qual é o saldo? E aí, todo mundo entendeu? Qual é o nosso entendimento? Como que nós estamos saindo dessa aula hoje? Nós estamos saindo com o entendimento que a lição quer passar? Que o propósito da lição? Então é importante que no final o saldo seja o propósito da lição, tá bom? Sendo assim, que Deus abençoe a todos e até a próxima.